o que aconteceu com o menino Henri Borel, 4 anos, um dos principais assuntos desta quinta-feira. O pai, o engenheiro Leniel Borel, deixou o filho no apartamento da mãe. Eles são separados. A mãe casou novamente. A mãe vive com o vereador do Rio de Janeiro, Jairo Souza Santos. Na madrugada, o menino tem dificuldades para respirar. O garotinho é levado às pressas pela mãe e pelo padrasto para o hospital. Ligam para o pai e falam: olha, o Henri não está bem, estou levando ele para o hospital. O menino chega no hospital e não resiste. A equipe médica tenta reanimar a criança, mas Henri morre. O casal relatou para o pai que a criança teria feito um barulho estranho enquanto dormia e quando os dois chegaram no quarto, o menino estava desacordado. A mãe chegou a fazer respiração boca a boca antes de levar o filho para o hospital. O vereador e a esposa passaram 12 horas prestando depoimento sobre a morte deste menino de 4 anos. Atenção, eu vou colocar aqui, primeiramente, as fotos do Henri. Coloca, por favor, o Henri na tela do balanço. Pode encher a tela. Esse é o garotinho que nós estamos falando. 4 anos de vida. Estava com o pai. Ele passa o dia com o pai. Quando chega no período da noite, o pai leva... Esse é o pai. Esse é o pai. O engenheiro. O pai leva o filho para a casa da mãe, porque o menino mora com a mãe. A mãe já vive um novo relacionamento. A mãe está com um vereador, o Jairinho. Agora vem cá, por favor. Aqui as imagens para você do momento em que eles deixam a delegacia, final da madrugada de hoje, começo da manhã desta quinta-feira. O vereador e aqui a esposa dele, a mãe do garoto. Ela toda de branco e eles entram no carro. Depois de 12 horas de depoimento, ela presta depoimento numa sala e depois o policial ouve o vereador porque eles estavam no mesmo ambiente onde a criança morreu. Ô Gotino, mas a criança não morreu no hospital? Um laudo pericial apontou várias lesões no corpo da criança e uma informação que nos chega é que a criança já chega no hospital sem vida. Eles tentam reanimar a criança no hospital, mas ela já estaria morta. Inclusive, Rael Policarpo já está aqui com informações sobre o laudo. Esse laudo aponta lesões no corpo. Eu vou colocar no ar a reportagem para você e vou atualizar o noticiário com o que está acontecendo na delegacia agora. Esse é o nosso jeito de fazer televisão em cima do lance. Balança a reportagem. O médico e vereador pelo Rio, Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho e a mulher dele, Monique Medeiros da Costa Almeida, deixaram a delegacia por volta das 2h30 da madrugada desta quinta-feira. Foram aproximadamente 12 horas de depoimento sobre a morte de Henri Borel Medeiros, de 4 anos, filho de Monique e enteado do parlamentar. Com dificuldade para respirar, o menino foi levado às pressas pela mãe e pelo vereador para este hospital particular no último dia 8. A equipe médica tentou reanimar a criança, mas Henri não resistiu. De acordo com a polícia, o pai do menino, o engenheiro Leniel Borel de Almeida, relatou em depoimento que há 10 dias recebeu uma ligação da ex-mulher por volta das 4h30 da manhã, informando que o filho do casal estava sem respirar e que seria levado ao hospital com urgência. O pai de Henri foi ao encontro da ex-mulher e do vereador na unidade de saúde. Chegando no local, o casal relatou para ele que a criança teria feito um barulho estranho enquanto dormia. E quando os dois chegaram no quarto, o menino estava desacordado. A mãe chegou a fazer respiração boca a boca antes de levar o filho para o hospital.
O corpo de Henri foi levado do hospital para o Instituto Médico Legal no centro do Rio. Segundo o laudo do IML, a criança morreu antes de dar entrada na unidade de saúde. A causa da morte foi hemorragia interna e ferimentos graves no fígado. O pai do menino disse ainda que passou o fim de semana com o filho. Eles passearam num shopping e depois voltaram para casa e assistiram à TV. Às 7 horas da noite do domingo, dia 7, a criança foi deixada no condomínio onde morava com a mãe, na Barra da Tijuca. O vereador doutor Jairinho e a mulher dele saíram da delegacia junto com o advogado sem falar com a imprensa. Vai fazer uma declaração? O senhor grava pra gente? Doutor, o senhor grava pra gente? Depois a gente grava amanhã, pode ser? Tá tarde. Vamos lá. O que diz o laudo? O Rael Policarpo está comigo aqui e tem informações sobre a morte do menino Henri. 4 anos. Na reportagem já consta uma informação, as lesões internas. Essas lesões foram provocadas por uma queda? O menino caiu no quarto e por isso morreu? Ou ele foi morto dentro do apartamento? Por alguém que conhecia o garoto ou por alguém que entrou para matar o garoto? Eu estou aqui só levantando as possibilidades. É o que a polícia fez até agora. Mas o Rael Policarpo, que está no Rio de Janeiro, tem as informações para a gente sobre o laudo. Eu queria que você trouxesse detalhes desse laudo para quem está assistindo o Balanço Geral agora. Rael, boa tarde. Claro, Gotino, eu vou inclusive abrir aqui esse laudo agora para você, justamente porque tem algumas informações extremamente importantes. Primeiramente, de acordo com o laudo, eu vou ler aqui o termo técnico exatamente como está e depois eu traduzo para o nosso amigo telespectador para dizer o que de fato está escrito aqui. A causa da morte do menino foi uma hemorragia interna e laceração hepática provocada por ação contundente. O que isso significa? Que foi uma lesão no fígado causada por um ato violento, o que não condiz com a versão da mãe que ele teria caído da cama. E o que aconteceu foi o seguinte, Gotino, a princípio esse caso era tratado como uma morte acidental. Depois que esse laudo foi divulgado, a polícia passou a investigar um possível homicídio. Esse laudo ainda traz outros questionamentos para a gente, Gotino, e como você disse, nesse momento a gente tem que levantar essas questões para discutir com a polícia e trazer a verdade para a população, porque o pai foi chamado numa unidade de saúde particular da Barra da Tijuca. Porém, no exame de necrópsia consta que esta criança chegou sem vida no Hospital Municipal Lourenço Jorge. É uma outra unidade de saúde. Eu conversei com o advogado do pai do Henri e ele disse que não tinha essa informação, que essa informação é nova, inclusive, para ele. Então, o que a gente tem que saber com o delegado é para que hospital ele foi levado. E se, de fato, ele foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, como está sendo dito no laudo da necrópsia, por que ele foi transferido sem vida para um hospital particular no mesmo bairro? Outra questão, Gotino, que chamou muita a nossa atenção no momento da apuração desse fato, é que, de acordo com o depoimento da mãe, ele deu entrada nesse hospital particular por volta das 3h42 da manhã e veio apenas a óbito 2 horas depois. Ou seja, de acordo com o depoimento dela, aqui na delegacia, levaram 2 horas para tentar reanimar o pequeno Henri de 4 anos. A nossa produção não teve acesso ao depoimento do doutor Jairinho, né, e também da mãe do garoto, mas teve acesso ao depoimento do pai. E ele disse que entregou a criança no domingo saudável. E que no momento em que ele foi entregar a criança, e isso está registrado nas câmeras de segurança do prédio, a criança teria ficado muito nervosa, não quis ir com ele, não quis ir com a mãe, quis ficar com o pai e de tanto nervosismo acabou vomitando. Uma outra informação que ele trouxe aqui para a delegacia é que dias atrás a criança havia reclamado de algumas brincadeiras do Dr. Jairinho com ela. Por exemplo, abraços muito fortes que causavam desconfortos. E aí o pai do Henri foi lá conversar com o médico, perguntou para ele, o que está acontecendo, ele está reclamando, e ele disse que não faria mais. Mas depois que esse laudo veio à tona, Gotino, o pai realmente começou a juntar as peças e desconfia de fato que não foi apenas uma queda da cama, que a criança sofreu uma violência e essa violência levou o garoto a óbito. Olha, e essa informação ela é muito importante. O que o pai pensa sobre o que aconteceu? O Lombardi, na primeira entrada, ele já disse em outras palavras, tem caroço nesse angu. O Lombardi já falou isso logo de cara. O Lombardi falou assim, uma criança cai da cama
E essa criança, ela dorme num beliche? Não, então a cama é mais baixa ainda. Vamos lá, informação importante passada aqui pelo competente repórter Rael Policarpo. O documento que ele trouxe informa que a causa da morte foi hemorragia interna, laceração hepática causada por uma ação contundente, como se fosse uma agressão que pega a parte do fígado, rim. Lombardi, interessante porque essa história vai dar o que falar, porque a polícia não está convencida de que foi um acidente. Ô, Gotino, você falou, mostrou com a palma da mão, né? Isso é um soco, né? Você dá um soco numa criança de 4 anos, dependendo com a força, você faz um estrago incrível por dentro. E o laudo pericial vai dizer isso. O laudo pericial vai ser detalhado, por quê? Porque a partir do instante em que essas revelações são feitas, o advogado do pai, o próprio pai do menino, vai querer um laudo mais detalhado. Então, será feito um laudo mais detalhado. A criança foi enterrada, mas se houver qualquer interrogação, poderá ser feita, inclusive, mais uma ação do corpo para eliminar uma série de outras dúvidas. Agora, o depoimento do pai é fundamental, dizendo o seguinte: não, o menino, quando chegou na portaria, o garoto não queria entrar, não queria ir para o padastro, não queria ir para a mãe, queria ir ficar com o pai, chegou a vomitar de nervoso, estava reclamando dos abraços que o padrasto dava. Que abraço é esse? Aí o médico falou, padrasto, tá bom, eu não vou abraçar mais forte. Então, são peças que vão se juntando, porque ninguém fica, Gotino, 12 horas sendo interrogado, eu vou repetir aqui, 12 horas sendo interrogado por uma questão de que pode ser resolvido em 20 minutos, 15 minutos, você contando a verdade. Vamos lá, enche a tela, por favor, com a foto do Henri, por gentileza, pode colocar a foto do Henri. Esse é o garoto, 4 anos, morreu, segundo a família, no hospital, a mãe. Mas não, tem essa confusão. Agora que o garoto foi levado para um hospital, já estava sem vida nesse hospital e foi transferido. Quem não está vivo não é transferido para outro hospital. Quem está morto é levado para o IML. Ou já tem a liberação do hospital direto para o sepultamento. O que aconteceu nessa história? Precisamos de investigação, precisamos de ficar atento, porque pode ter sido um acidente? Sim, pode. Mas a polícia não está convencida disso. E o pai, que é esse que aparece aí, um engenheiro, também não está convencido. Vamos acompanhar esse caso de perto, porque é um garoto de 4 anos e pela experiência que eu tenho na televisão, no jornalismo, esse é um caso de repercussão nacional que vai ganhar o noticiário nas próximas horas a partir da reportagem exibida aqui no Balanço Geral.